eu sou Márcia Gil e estou aqui para contar para vocês um pouquinho da minha história e dessa minha relação com o NEIP. E falar um pouquinho dessa história significa falar um pouquinho também da minha história profissional. Então, assim, eu sou professora do Rio de Janeiro, na realidade eu já me aposentei, mas eu fiquei 32 anos como professora no município do Rio de Janeiro. Fui para a Secretaria de Educação justamente no Departamento de Educação Infantil, assim que as creches começaram a fazer parte do sistema educativo na cidade do Rio de Janeiro. A gente sabe que, por lei, isso deveria já ter acontecido assim, a partir da promulgação da LDB em 96, mas na realidade no Rio essa situação se organiza mesmo a partir de 2003. Com a chegada das creches no sistema educativo, nós precisávamos estudar, era alguma coisa muito desconhecida ainda para o campo da educação, nós precisávamos produzir conhecimentos, nós precisávamos aprender. Então é muito natural que nós procurássemos um grupo de pesquisa para que nós pudéssemos então ter contato com as produções da área e conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. E nessa época, a professora Vera Vasconcelos fazia uma pesquisa na creche institucional Dr. Paulo Niemeyer, que é aquela creche que tem ao lado do prédio da prefeitura, e ela desenvolvia ali uma pesquisa. E isso fez com que nós nos aproximássemos cada vez mais, até porque a Vera, a professora Vera, tinha já sido da rede municipal e ela era psicóloga da rede, então nós já nos conhecíamos desses trabalhos anteriores. Então foi uma aproximação natural, nós começamos a estudar, outros grupos também participaram desse movimento, mas a UERJ é sempre uma universidade que está muito próxima da cidade, do estado do Rio de Janeiro, né? Então o foco é muito o estado do Rio, o crescimento do próprio estado. Então é muito natural essa relação entre os grupos de pesquisas da UERJ e os diferentes municípios do Rio, como o próprio município do Rio de Janeiro. Nós começamos a nos aproximar cada vez mais das produções que esse grupo vinha fazendo, porque eram produções muito focadas na creche. E aí, a partir desse contato e a partir desses encontros, eu resolvi fazer o mestrado com a professora Vera no NEIP. E foi assim que começa, então, essa mistura entre NEIP e a minha história profissional, mas também a história pessoal, porque para onde a gente vai, a gente carrega os nossos afetos e a gente amplia os nossos afetos. Então começa essa relação minha e de outras pessoas com a professora Vera, dentro de uma ideia de fazer pesquisa. E assim, embora o núcleo de estudos da infância, pesquisa e extensão, traga um nome que é grande e amplo, né? A gente já está falando que tem pesquisa, tem extensão, e a gente vai olhar para a criança. Mas olhar para a ideia da criança e da infância é sempre muito amplo, então existem várias possibilidades. E o grupo se aprofundou mesmo os estudos na perspectiva da política, ou seja, das políticas públicas que envolvem as infâncias e que envolvem as crianças, e quando a gente fala de educação, a gente está falando das políticas públicas de educação infantil. E estudar políticas públicas de educação infantil é extremamente importante, porque a minha primeira formação é psicologia, e como psicóloga, eu sou muito vigotskiana, assim como todo o grupo, né? Então o grupo se apoia muito em Vygotsky, porque nós acreditamos que o desenvolvimento se dá através das interações, das socio-interações, que todo mundo, e especialmente as crianças, fazem com o meio, com as outras crianças, com seus pares, com os objetos da própria cultura. Nessa perspectiva é que o grupo vem olhando, então, para as políticas como grandes promotoras das possibilidades de desenvolvimento humano. Estudar política pública, muitas vezes a gente pensa que é alguma coisa relacionada a partido político, não é. A gente tem que olhar as leis, pensar o que as leis trazem para a gente, como essas leis são colocadas em práticas no terreno mesmo, do chão, das creches e das pré-escolas, olhar para o que vem acontecendo e fazer alguns alertas. Eu acho que toda a nossa pesquisa do NEIP, ela contribui, ela tem um potencial muito grande de contribuir para a elaboração de novas políticas, para que a gente possa olhar para as crianças com um olhar sensível que está atento às necessidades das próprias crianças, e não com esse olhar diferenciado que muitas vezes a gente tem, que é um olhar do adulto para. Então, embora a gente também olhe como adultos para as crianças, a gente olha muito com as crianças e olha fundamentalmente com os professores. Os professores fazem parte dos nossos projetos porque nós entendemos que são sujeitos essenciais quando a gente pensa em desenvolvimento humano, quando a gente pensa que a gente quer o melhor para as nossas crianças. Então, o grupo vem trabalhando dessa forma. Então, eu conheci o NEIP em 2005. Em 2006, a gente começou a se aproximar mais, como eu estava falando, e depois mestrado e doutorado. Então, muito do que eu sou hoje, muito daquilo que me
que me faz ter a identidade que eu tenho está relacionada à própria história do NAPE e de todos os outros amigos e companheiros que nós construímos nessa relação de tantos anos. Mas a gente está fazendo esse vídeo dizendo de algumas coisas que o NAPE já fez, e acho que a gente tem que pensar também que o NAPE ainda tem um longo caminho pela frente, e todos vocês são convidados a conhecer através das nossas produções, através dos eventos que nós fazemos, e vocês verão que a gente tem esse interesse de fazer mais eventos ainda, então vocês fiquem atentos, porque a nossa intenção é reforçar cada vez mais os laços com as secretarias de educação, apoiando as secretarias, apoiando os profissionais, para que a gente possa oferecer uma educação infantil de qualidade, dentro de uma perspectiva que é respeitosa às crianças, respeitosa às infâncias e com propostas e práticas que permitam que as crianças construam os seus saberes, que permitam que as crianças sejam respeitadas nas suas singularidades, assim como nas suas subjetividades. Então, é isso e a gente se encontra por aí.